Nesse vídeo a gente vai criar um contador de caracteres, estilo Twitter, Facebook, esses três assim. Vai ter uma telinha aqui, vai ter o texto ali, o que você está pensando. Aí quando você começa a escrever, aqui vai começar a contar, ó, 0 caracteres de 300, 1 de 300, enfim. E vai indo até que quando bater em 300, a gente vai mudar isso aqui para vermelhinho, para falar que já passou ali do limite. Enfim, é um projetinho simples, mas que vai te ensinar vários conceitos ali de JavaScript. Esse aqui é o segundo projeto da série Aprendendo JavaScript com Projeto. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Iago e nesse canal aqui eu ensino sobre programação e como usar IA na programação sem vibe coding, sem atrapalhar seu aprendizado. Depois de assistir esse vídeo, eu recomendo muito que você assista esse primeiro vídeo aqui da série, porque vai te ajudar muito. Se você não assistiu ainda, né? Porque lá eu dou várias dicas de como é que você otimiza seu estudo do JavaScript, qualquer linguagem no geral, e como é que você não cai nas armadilhas comuns que tem aí para iniciantes. E se você gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever e participar da nossa comunidade no WhatsApp. Só escanear o QR Code aqui ou clicar no link da descrição. É gratuito, você vai poder trocar ideia comigo, com outros programadores, tirar dúvidas e tudo mais. Então, beleza, bora começar. Antes da gente sair programando, o que acontece? Muitos tutoriais de programação, eles são... A didática é muito errada, cara. Ela é uma didática estilo programação impressora. O cara já sabe o que tem que fazer, aí ele vai escrevendo código por código, linha por linha, né? Isso não é assim que se programa, cara. Não é assim. Enfim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai planejar, a gente vai criar ali o plano antes de criar o código em si. O código é a última parte da programação. Muita gente dá uma ideia errada que programar é codificar e está totalmente errado isso. Se você já me acompanha aqui, você já sabe o que eu estou falando. Então vamos criar o plano aqui desse projetinho. Primeiro de tudo, vamos definir o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo inicial? Objetivo. A gente quer que quando a gente... Pera aí, ficou muito grande. Pera aí. A gente quer isso aqui, ó. Quando a gente abrir a página, ver uma caixa de texto e ao começar a digitar, contar e exibir em tempo real os caracteres. A parte ali de ficar vermelhinho, esses trem assim, a gente vê depois. Vamos focar no principal agora, beleza? Então esse aqui é nosso objetivo. Esse objetivo a gente chama aqui, ó, de sprint goal. Beleza, é isso aqui que a gente tem que correr para fazer e não se distrair com... Vão surgir outras ideias aqui no meio do caminho, só que a gente tem que focar nisso daqui, beleza? Já ensinando aí para vocês algumas boas práticas de gerenciamento de projeto. Agora a gente vai começar a definir aqui o nosso sprint backlog, que é o quê? Oh meu Deus, bugou o lápis aqui, ó. O backlog são as tarefas que a gente tem que fazer para fazer isso acontecer. Uma coisa muito comum é você travar nisso aqui. Você fica eternamente planejando como que você vai fazer esse projeto e não bota a mão na massa. Não, a gente vai ficar pensando nos próximos passos só. Vamos pensando no próximo, e aí sim, você não precisa pensar o plano inteiro. Não faz isso. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer isso aqui, ó, criar uma tela. Então aqui, ó, criar uma tela. Beleza, depois que eu criar a tela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar um campo de texto, adicionar a caixa aqui, né? Ó, tem que adicionar a caixa de texto e eu tenho que adicionar também ali um lugarzinho para colocar o número. Esse textinho aqui, ó, o contador ali, ó, contador. Vou chamar de contador aqui, mas depois a gente vê lá na hora. Tem mais coisas para fazer? Tem um monte de coisa para fazer, mas primeiro de tudo, a gente não vai conseguir fazer o projeto sem ter isso aqui. Então vamos criar essa primeira parte. Ó, então criei uma nova pasta aqui, ó, 02, contador de caractere. Vamos abrir essa pasta, selecionar. Beleza. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, que eu marquei ali, vai ser criar a pasta, criar a página, né? Criar a tela. Como é que a gente faz isso? É só criar um index aqui. Então, vou fechar esse trem aqui. Vou abrir aqui, vou criar um index.html. Opa, HTML. Beleza. E aí eu aperto exclamação aqui para aparecer ali o... Ixi, meu shift parou de funcionar. Ah, tá. Aperto exclamação aqui, dou enter, pronto, já tem uma tela aqui, vou chamar aqui de projeto 2. E aqui, contador de caractere. O próprio autocomplete já ajudou aqui a gente. Ótimo. Então, o primeiro passo aqui, ó, a gente já pode marcar como feito. Pera aí. O primeiro passo foi feito. Agora a gente precisa criar caixa. Vamos lá. Como é que a gente cria uma caixa? Você tem duas opções de adicionar texto aqui principais no HTML. Aqui ele já deu a sugestão para a gente, que é o text area, que é a que a gente vai usar. Vamos selecionar aqui, ó, vamos aceitar. Mas antes, deixa eu desativar o autocomplete aqui. Cadê o autocomplete aqui? Tá em algum lugar estranho. Aqui e snooze. Pronto, vou desativar aqui. Beleza, vamos pensar em português primeiro, o que a gente tem que fazer. Eu vou colocar um título aqui, ó, vou abrir uma
caixa de comentário, então você aperta Alt Shift A. Pronto, aí tudo que tiver aqui dentro é um comentário, não vai estar sendo executado no código. E aí a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Eu vou ter um título, que eu vou colocar aqui. Na verdade, eu não quero o título, não. A gente só pensou em colocar a caixa ali, né? Então, eu vou ter uma caixa de texto. Beleza. Essa caixa de texto, ela vai ter um negócio que a gente chama de placeholder. O que é isso? É aquele textinho que fica, que aparece antes da gente começar a digitar. Então, o placeholder vai ser no que, né, que eles falam, no que você está pensando. Você está pensando agora. Vai ser isso. Esse é o placeholder. Fora isso, não vou fazer mais nada agora, que é depois... vamos já pensar em JavaScript? Como a gente já está na segunda aula, eu já dei essa noção para vocês. Lá no arquivo do script, quando a gente começar a criar o script, a gente vai precisar selecionar essa caixinha de texto. Tudo que você perceber que vai precisar ser selecionado, então, por exemplo, a gente vai precisar ler a quantidade de caracteres dessa caixinha de texto aqui, né? De quantidade de caracteres que está escrita aqui. Para fazer isso, a gente precisa lá no código selecionar essa caixa. Como é que a gente seleciona um elemento? Se você viu a primeira aula lá do curso, a gente dá um ID para ele. Então, vou dar um ID aqui de caixa texto, por exemplo. Beleza, é isso que a gente precisa fazer. Definir o elemento e dar um ID para ele, para a gente poder selecionar lá no script. Ótimo, então a gente já criou aqui a caixa texto. Ó. Quer ver como é que a gente faz? A gente seleciona isso aqui, vem aqui, ó, aperta Ctrl L, né? Opa, aperta, como é que é o comando aqui? É Ctrl I? Isso. Traduza para HTML. Pronto, aí, ó, fez ali pra gente. Colocou o input, botou... Aqui ele fez ó, a segunda maneira, ó. Ele colocou o input text. Fez erradão aqui, ó. Vamos... Pera aí, deixa eu rejeitar esse trem aqui. Ctrl I. Ó, traduza para HTML. Use um text area. Era mais rápido a gente ter usado um text area, mas tá bom. Aqui ele fez o placeholder. Errou legal aqui o shield, né? No que você está pensando agora, mas tá aí, ó. Então, basicamente, text area é uma caixinha de texto, o input é quando é uma caixinha assim, ó. Isso aqui é um input, ó, tá vendo? Isso aqui é um input e isso aqui tudo, ó, é um text area. Basicamente é isso, são caixas maiores para a gente digitar texto. Aqui ele deu um ID pra gente. Aqui ele definiu a rows e columns, a gente não precisa definir isso aqui, pode tirar. Ok, só isso aqui que a gente precisa. Se eu dou Go Live aqui, ó, você vê que agora a gente tem a janela, beleza, e a gente tem a caixinha de texto com o placeholder ali. Ótimo, então, segundo passo aqui, ó, concluído, que é adicionar a caixinha de texto. Agora a gente precisa adicionar o texto do computador. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou abrir aqui, peraí, e a gente vai adicionar o computador, que basicamente ó, vai ser um texto, vai ser aqui, ó, um texto do computador. Como é que ele vai funcionar? A gente vai ter ele em algumas partes. Vou te explicar aqui, ó. O texto basicamente vai ser assim, ó. X caracteres, né? Caracteres de 300. Esse aqui é o limite que a gente tem. Esse X, ele vai ser variável. Então, essa parte X aqui, ó, a gente vai envolver ela por um span, que a gente chama. Então, esse caracteres de 300 aqui, a gente pode tornar um parágrafo, um títulozinho, você que decide. Eu vou, por exemplo, tornar isso aqui um parágrafo e aqui eu vou colocar um span. Então, aqui vai ter um span. Ó, vamos definir aqui embaixo para ficar mais rápido. É só para eu te ensinar a pensar em português o que a gente está fazendo. Ó. Sendo o X envolvido por um span de ID, que eu vou chamar aqui contador. Como assim? O que acontece? Tá vendo? Esse aqui é outra coisa que eu vou precisar selecionar lá no código. Vou precisar selecionar essa parte no essa parte aqui não, essa aqui vai ficar fixa, né? Só que eu vou selecionar essa parte no script para poder mudar sempre que essa parte aqui que eu selecionei também for de receber um novo texto, receber um novo caractere, enfim. Então, essas duas partes eu vou precisar selecionar. Isso aqui também eu vou selecionar também depois. Por quê? Porque depois que passar dos 300 caracteres, eu quero tornar tudo isso aqui vermelho, mas isso aí a gente faz depois. Lembra? O sprint backlog é outra coisa, a gente quer só fazer essa primeira parte, que é começar a digitar aqui e contar os caracteres.
Lembra que eu falei para vocês que ia surgir outras ideias? Deixa isso para depois, beleza? Já seguindo aí boas práticas aí de projeto. Então, ó, então para a gente selecionar esse X aqui, a gente envolve ele por algo, algum containerzinho, no caso vamos usar um span, que é boa prática, quando a gente quer selecionar um trechozinho de um texto, a gente usa esse elemento que a gente chama de span, e a gente dá o ID aqui, ó, para quem a gente quiser, no caso vou dar o ID aqui de contador. Então vou apertar aqui Ctrl I, traduza para HTML. Vamos ver o que ele vai inventar aqui para a gente. Ó, então ele criou um parágrafozinho, chamou aqui de... O parágrafo em si, ele já deu o ID de contador. Beleza, depois a gente vai fazer isso. E o span aqui, ó, tá vendo? Ele chamou de contador de caracteres. Aqui, ó, tantos caracteres de tanto. Então, ótimo. Vou colocar só um elemento aqui, ó, tá vendo? Vou chamar aqui de 0 inicialmente e vou dar Ctrl S. Se a gente volta aqui, você vê que agora está mostrando para a gente, ó, 0 caracteres de 300. Não tem diferença visual nenhuma aqui, ó, dessa parte para essa, né? Só que essa parte aqui ela está envolvida por uma tagzinha. Só aperto o F12 aqui, vem elementos, aqui, ó, seleciona essa parte, você vê que aqui, ó, tem essa parte em si, todo o parágrafo, só que esse parágrafo, ele tá o 0, né, ele está envolvido aqui por essa parte. Como é que a gente vai mudar isso aqui depois? Quando a gente estiver lá no código, a gente vai selecionar o documento, ó, a gente vai vir aqui no Document, aí você vai digitar assim, ó, Document, e a gente vai pegar um elemento pelo ID dele, então a gente vai pegar Get Element by ID, e qual o ID do contador? A gente chamou aqui de, deixa eu lembrar aqui, contador caracteres. Então, o ID que vai ser contador caracteres. Beleza. É esse elemento ali, ó. Você vê que ele já até selecionou pra gente, tá vendo? E aí a gente vai pegar e modificar o texto dele. Então, se eu só dou Enter aqui, você vê que ele mostrou para mim aqui, ó, que ele selecionou direitinho essa parte para mim, viu? Então, é isso que a gente vai fazer. Lá no script, a gente vai pegar esse elemento aqui pelo ID e aí vai modificar o valor dele. Então, se eu venho aqui, ó, já brincando um pouquinho com o console, a gente selecionou esse elemento. Eu vou chamar aqui do contador, contagem. Contagem vai ser igual a esse trem aqui. Agora, a gente vê que a contagem ela tem algumas propriedades que a gente pode mudar, tá vendo? A gente vai poder selecionar o texto dessa contagem e aí, enfim, no script a gente vê isso, depois a gente vê isso. Mas só mostrando para vocês o porquê do ID. E aí, se eu quiser selecionar todo o texto, a gente pode selecionar, isso a gente vai brincar depois. Mas só para mostrar para vocês que o span ele só envolve ali e não modifica em si o elemento. Agora, voltando aqui para o código, a gente pode voltar aqui no SkeleDraw e marcar aqui, porque a gente também já adicionou aqui o contador. Ótimo! Então, a gente fechou aqui a nossa primeira parte, que é essa daqui. Só que aí a gente ainda não fechou nosso sprint goal, que é o quê? A gente abrir a página, ver a página, ver uma caixa de texto, começar a digitar e contar e exibir em tempo real os caracteres. Agora a gente precisa fazer essa parte daqui. Então vamos continuar aqui nosso sprint backlog aqui. Qual que é a próxima tarefa que a gente precisa fazer? É contar. Então aqui, ó, contar os caracteres. Oh, meu Deus, caracteres digitados. Beleza, como é que a gente conta esses caracteres digitados aqui? Então, como que a gente faz isso no código? A gente tem que escutar um evento de digitação aqui, e aí sempre que esse evento de digitação ocorrer, a gente modifica esse elemento aqui. Beleza, então a gente está quebrando esse problema em passos menores. E como é que a gente escuta esse evento de digitação? Na aula anterior, a gente viu que tem uma função chamada de Event Listener, que é basicamente você escutar um evento qualquer de qualquer elemento que você selecionou. E o evento que a gente quer escutar chama input, beleza? E aí, aqui, ó, isso aqui é só uma função que a gente vai fazer para selecionar esse elemento. A gente vai selecionar o span e sempre que tiver o evento de digitação aqui, a gente vai modificar o texto desse span. Vamos fazer isso que é muito simples. A gente rapidão já fecha a base do projeto. Então, vou criar aqui, primeiro de tudo, a gente precisa, vamos definir aqui no Sprint Backlog as partes que a gente precisa fazer, ó. Primeiro de tudo, a gente precisa criar um script, né? E conectar com o HTML. Beleza. E aí a gente precisa escutar o evento de digitação. Beleza. E a gente precisa aqui, quando a gente conseguir estar escutando o evento, a gente vai estar ali também chamar uma função
Eu vou chamar aqui para modificar o conteúdo do contador ao executar o evento. Beleza, então vamos passo a passo aqui. Então, ó, o primeiro passo, então, é criar ali o nosso script. Script.js. E como é que a gente conecta esse script? Vamos, só para adiantar aqui, ó. Vem aqui, essas partezinhas, aqui, ó. Vem aqui, vou no finalzinho do body, vou colocar aqui o script e ele já vai dar aqui pra gente. Por que eu ativei aqui de novo? Porque agora, por padrão, como a gente já entendeu a base ali do HTML, tem o curso completo de HTML aqui no canal, e o foco desse curso é JavaScript, não é ensinar HTML, nem ensinar estilo. Tudo que for HTML e estilo, a partir dessa aula aqui, como eu já expliquei a base ali de ID, eu vou considerar a partir de agora que você entenda para que serve um ID, que é para a gente selecionar um elemento, beleza? A partir de agora eu vou já considerar que você já sabe isso. Tudo que for basicamente adicionar elemento na tela, adicionar estilo, coisas não assim cruciais da funcionalidade, a gente vai usar ali o autocomplete rapidão para ajudar a gente. Então a gente vai colocar um script aqui, a gente vai colocar o caminho desse script. E por que o autocomplete não está funcionando aqui? Deixa eu só ver aqui. Não tá, ele deu uma bugada legal aqui. Sei lá, tô tentando entender aqui, porque se vocês tiverem esse problema também, aí vai atrapalhar vocês aí. Aí voltou aqui agora. Sei lá por que é. Eu fechei e abri aqui e deu. Então, basicamente é isso. A gente vai adicionar um script aqui, vai adicionar o caminho do script e beleza. Só dou save aqui. Agora a gente tem o nosso script. Para a gente ver se esse script está funcionando, é só a gente colocar um console log aqui, ó. Vou botar um console log Olá Mundo aqui, tá ótimo. Vou iniciar de novo aqui, que eu tinha reiniciado, né? Beleza, se eu abro aqui agora o F12, tá aqui o nosso Olá Mundo, então o nosso script está conectado. Ótimo, então posso dar o check aqui também, ó. Vem aqui, pá, parte 1, check. Agora a gente precisa escutar o evento da digitação. Como que a gente vai fazer isso? Mesmo esquema aqui, ó. Agora sim, isso aqui eu vou desativar o autocomplete, porque é uma parte que a gente precisa entender os conceitos. Vamos lá. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou primeiro selecionar o text area. Como é que a gente faz isso? A gente vai chamar aqui de, ó, caixa texto. Vai ser igual ao elemento ali, ó, pega o elemento com ID. Qual que é o ID que a gente deu aqui no HTML? Caixa texto. Pronto. Primeiro a gente precisa selecionar esse elemento. Ótimo. E a gente precisa escutar a digitação. Então aqui, ó, escutar o evento de input. Já vamos pensar em termo técnico, né? Da caixa texto. Da caixa texto. Beleza? E aí, sempre que tiver o input, a gente, por enquanto, vai só mostrar, dar um console log aqui, ó. Console log. No caso, vamos já pensar em... Sempre que tiver input, vamos já pensar de forma um pouquinho mais técnica, já avançando, porque na aula anterior eu já apresentei esse conceito. Sempre que tem um evento, essa função de Event Listener, ela escuta o evento que você selecionou, que você definiu, e chama uma função. Essa função pode ser definida dentro dessa própria função, é uma função dentro de outra função, usando ali arrow functions, ou a gente pode definir uma função do lado de fora. Então, vamos já definir uma função do lado de fora. Por que acontece? Sempre que tiver input, vai chamar a função, ó, chama a função, que a gente vai chamar aqui de contar. Beleza, essa é a função. Beleza? E aqui a gente já vai definir a função contar, ó. Então aqui, ó, função contar, oh meu Deus, função contar. O que ela faz inicialmente? A gente bota esses parênteses para definir uma função, né? O que ela faz inicialmente? Então, inicialmente, apenas dê um console log contando. Beleza. Ok, vou selecionar aqui, vou pedir aqui, ó, Ctrl I, traduza. Na verdade, vou usar até aqui o próprio autocomplete aqui pra gente. Cadê? Vem aqui, cancela, cancela. Beleza? Aqui a gente vai fazendo passo a passo. Vamos tentar
descobrir aqui, ó, como é que a gente seleciona a caixa de texto, ele já deu aqui pra gente. A gente cria uma constante, caixa texto, ótimo. Agora a gente vai adicionar aqui um event listener, beleza? Que a gente vai escutar? A gente vai escutar um evento do caixa texto, que qual evento que a gente vai escutar é o input. E quando escutar o input, a gente vai chamar a função aqui contar. Qual que é essa função contar? A gente vai definir agora, ó. Tá aqui, ó, function contar. Inicialmente vai só dar um console log ali contando. Vou dar Ctrl S aqui, vou voltar aqui, beleza? Você vê que tem o textinho aqui. Se eu começar a digitar, ó, vamos ver aqui, ó, tô no console aqui. Vou apertar uma tecla aqui, ó, contando. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse númerozinho aqui é porque sempre que tem uma mensagem repetida, para ele não ficar flodando aqui a tela, para não ficar cheio de mensagem, ele simplifica, deixa tudo na mesma linha e bota só um contador aqui de quantas vezes essa mensagem apareceu. Aí, ó, tá vendo? Mas enfim, tá contando certinho aí pra gente. Agora a gente tem 29, enfim. Aí agora o que que a gente vai fazer? Deixa eu, primeiro de tudo, colocar um check aqui, que a gente escutou o evento de digitação e chamou a função ali para modificar o conteúdo do contador. Aqui a gente, mais ou menos, falta só agora fazer a próxima parte, que a gente não definiu por completo, vamos definir aqui agora, ó. Qual que é a próxima parte? Ela, primeiro de tudo, ela vai selecionar o elemento, só que a gente faz por fora, selecionar o elemento ali do span, né? Mudar o texto para a quantidade de caracteres da caixa texto. Basicamente isso. Sacou? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos desativar o autocomplete para a gente treinar mais um pouquinho. Beleza, já podemos apagar aqui. O que a gente vai fazer aqui embaixo? Ó? A gente vai selecionar embaixo aqui, que a gente selecionou a caixa texto, vamos selecionar também o spam. Pelo amor de Deus, você já está grandinho, você já consegue já pensar aí sem ir um pouquinho, né? Então, ó, tá vendo que ele está selecionando aqui a caixa texto? A gente pode fazer a mesma coisa aqui, só selecionando outro elemento ali. Então, vou apertar um comando que é Alt Shift setinha para baixo, que ele duplica a linha. E aqui eu vou modificar aqui para ser, ó, o contador com contagem, tá vendo? E o elemento que eu quero pegar aqui é esse elemento daqui, ó, que é o contador caracteres. Beleza, vou mudar aqui, Ctrl V, pronto. Selecionamos aqui a contagem. Show? Como é que a gente sabe disso? Ó? Se eu volto aqui, ó, se eu digito aqui, ó, contagem, você vê que ele já dá para mim ali que está selecionado, ó, tá vendo? Ó? Você viu que mostrou ali, ó, marcou ali? Então selecionou o script, já selecionou, já disponibilizou essa variável ali no runtime para a gente. Ótimo. Então vamos voltar aqui, selecionamos a contagem, deixa eu marcar aqui também, selecionar o elemento span, peraí. Agora a gente precisa mudar o texto para a quantidade de caracteres, aí sim a gente vai precisar modificar essa função aqui. O que que essa função contar vai fazer então? Ela vai pegar aqui, ó, aí que vem, cara, aí que vem a questão de otimização e tudo mais. Tem várias formas de a gente fazer isso. Olha só, 1000 formas mesmo. Você vê que sempre que a gente digita aqui, ele conta. Então, sempre que a gente digitar, a gente pode criar uma variável global, e aí essa variável global a gente soma ela. Só que aí, se a gente apagasse, a gente teria que fazer mó paranauê para... Enfim, não faz sentido fazer desse jeito. Outro jeito que a gente pode fazer é o quê? Olha só, deixa eu abrir esse trem aqui que dá para desenhar na tela, ó. Sempre que eu digitar aqui, beleza, eu quero chamar a função contar, né? O que que é essa função contar? Vamos pensar no jeito o jeito ótimo de fazer isso. A gente pode simplesmente pegar ali e falar que o texto, esse texto daqui, esse texto, o span ali, ele vai ser igual à quantidade de caracteres dessa caixinha aqui. Beleza? Por quê? O que acontece? Sempre que eu, por exemplo, digitar para cima, ó, se eu começar a digitar aqui, ó, tá vendo? Beleza. Isso aqui vai ser igual, ó, deixa eu limpar aqui, ó. Não. Isso aqui vai ser igual a 9 agora. Só que se eu apagar, isso aqui, se eu for só contar, né, ver a contagem ali, ó, sempre que chamar eu ficar somando, contador, alguma coisa assim, ele estaria só somando, ia ficar 10, só que na verdade agora são 8, entendeu? Então, mas, se a gente pega ali e fala que o texto desse caractere aqui, ele é igual à quantidade de caracteres disso aqui, a gente já tem o nosso problema resolvido. Então, como é que a gente faz isso? É literalmente isso que eu acabei de falar.
o texto, o texto vamos colocar aqui, ó, o texto da contagem é igual à quantidade de caracteres do caixa texto. É simplesmente isso. Existem funções no JavaScript que dá exatamente esse trecho aqui que a gente falou pode ser traduzido exatamente em código JavaScript. Ó. Se eu tiro aqui o autocomplete e espero um cadinho, você vê que ele vai dar aqui pra gente. Ó. A contagem, ponto text content. O que é isso? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Contagem já está disponibilizada aqui pra gente. Ó. Tá vendo? Contagem. Eu não salvei o código ainda. Então, contagem. Se eu clico em ponto, você vê todas as propriedades que a gente tem desse objeto. Se a gente começa a digitar aqui, ó, text content, ele mostra pra gente ali o conteúdo do texto. Você vê que agora é 0, tá vendo? Então, a contagem.textContent é igual, ó, se eu boto aqui igual a 5 e dou Enter, você vê que mudou ali para 5, tá vendo? Se eu boto aqui igual a 80 e dou Enter, você vê que mudou para... Então, a gente está selecionando o elemento contagem, pegando a propriedade text content dele, que é o conteúdo do texto dele, e mudando o valor dele aqui. Só que no caso a gente está fazendo pelo console e a gente vai fazer isso aqui dentro pelo script. Então, beleza, a gente está falando que o texto dessa contagem vai ser igual, só que a gente não vai definir o valor manualmente, a gente vai definir o valor de forma variada. O que é esse valor de forma variada? É o caixa texto, então a gente selecionou o caixa texto, selecionou o valor desse caixa texto e a gente vai pegar a propriedade desse valor. Então, olha só, são propriedades alinhadas, né? Então, ó, o caixa texto, você vê que ele selecionou ali pra gente. Esse caixa texto, ele também tem várias propriedades. Se a gente digita ali, ó, value, tá vendo? Ele selecionou ali pra gente o arr, que foi o que eu escrevi. Esse velho, ele também tem várias propriedades. Ele é aqui, ó, tem todos esses trem aqui, ó. Você pode ir brincando com cada um, tá vendo? Você consegue ver até o tamanho da fonte. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, mas a gente quer saber ali o tamanho dele. Para saber o tamanho dele, tem uma palavra em inglês que chama length, que basicamente é isso daqui, ó. Length. Aí, pronto. Ele mostra pra gente o tamanho em tempo real. Aqui, ó. Se eu digitar esses outros aqui, ó. Você vê que se eu digito o length aqui, agora ele mostra pra gente 4. Enfim. Então, o que a gente vai fazer é basicamente colocar aqui o contagem, ao invés de colocar o valor manual, a contagem vai ser o caixa texto, length, e se eu dou enter aqui, ele mostra pra gente 4, entendeu? E aí, isso a gente vai fazer aqui de forma, você vê que agora eu ainda estou atualizando, porque não é um script aqui, né? Isso a gente vai fazer agora de forma automática para fazer esse comando aqui sempre que ouviu o evento de input. Então, sempre que eu digitar alguma coisa, ele vai chamar essa função, e essa função vai sempre selecionar ali e mudar o valor para o length. Vou clicar em Ctrl S e pronto, a gente fechou ali a primeira parte do nosso projetinho. Ó. Comecei a digitar aqui, pronto, criamos ali um computador de caractere. Agora a gente precisa colocar esse limite ali, né? Se eu dou Ctrl C aqui, ó, Ctrl V, você vê que quando passa de 300, não está bloqueando, né? Nem nada. Não está informando, deixando alerta, nem nada. A gente vai fazer isso. Então, ó, vou colocar aqui. Primeiro de tudo, a gente vai fechar ali. Olha que maneiro. Vamos fechar aqui o nosso sprint backlog aqui, ó. Fechamos. Concluímos o nosso sprint goal. Show de bola. Concluímos aqui a nossa primeira parte e agora a gente vai passar ali para os frufru do projeto. Então a gente terminou o principal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é prática realmente de arquitetura ali de projeto. Você não pode se enrolar com coisas que não são prioridades no início. Aí beleza, de volta aqui que eu tive que sair, tinha um compromisso. Mas voltando aqui, o que acontece? A gente acabou de terminar o sprint 1, né? Que foi todas essas partes aqui. A gente consegue agora ter uma telinha com a janelinha aqui falando o que a gente está pensando e aqui com os caracteres. E a gente vai digitando e ele vai contando pra gente. Então aqui, ó, funcionando certinho. Agora o próximo passo, a gente começa a ter novas ideias. Lembra, tem uma regra do desenvolvimento que é o quê? Um programa ele nunca acaba, sempre tem coisa para fazer. Por isso que tem tanta vaga aí de programação, né? Porque sempre surge demanda nova, surge ajustes, modificações, ideias novas, problemas escondidos que são descobertos. Às vezes alguém faz tem usuário que faz de tudo, cara. Então, você sempre vai ter que estar tratando essas possibilidades, enfim.
Então o projeto nunca acaba. Mas nesse projetinho aqui, para a gente deixar ele filé, para a gente deixar ele fechadinho, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos pensar. Fechamos aqui o sprint 1, né? Vamos abrir aqui um segundo sprint. Então aqui, ó, sprint 2. Qual que é o objetivo dele? A gente quer poder que, vou pensar aqui, ó, mostrar ali vermelho, a mensagem em vermelho ao chegar no limite. Que vai ser o quê? Você chegou no limite de caracteres. Beleza. E aí eu também vou querer bloquear para digitar mais o text area, né? Para não permitir digitar mais de 300 caracteres. Beleza, então esse aqui é o nosso sprint 2. O objetivo dele. Como é que a gente vai fazer isso? Agora vamos pensar aqui no backlog dele. Ó. Vamos pensar nas tarefas que a gente tem aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é ler aqui, ó, ler o total e verificar se já passou, se chegou, né? Se chegou em 300. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando ali um if na programação. Se você nunca programou na vida, esse curso aqui, esse projeto do JavaScript de 30 projetos, é um projeto complementar a um curso de JavaScript. Recomendo muito que você assista ali um curso de lógica de JavaScript. Enfim, qualquer curso aí que você jogar no YouTube, bota aí curso de JavaScript, esses cursos padrão, você vai entender essa base padrão ali da programação, né? Bota curso, lógica de programação em JavaScript. Eu vou criar no final desse curso aqui, eu penso em criar o curso também teórico do JavaScript, ou então em paralelo, estou pensando se eu faço em paralelo, mas enfim, isso aqui é a prática, e você ainda precisa da teoria, por isso que eu falei para vocês, ó, assistam esse vídeo aqui que é muito importante, beleza? Então, continuando aqui, para ler o total e verificar ali se chegou em 300, a gente vai usar um conceito chamado de if. Então, a gente vai ter ali, ó, o evento, a gente vai ouvir o evento. Na hora que eu vi o evento de input, o que está acontecendo por enquanto? A gente chama a função que é contar, né? Contagem, sei lá. Acho que é contar. Beleza. Aí, quando chama essa função, por enquanto a gente só está ali alterar o valor do span, né? Para ser igual ao número de caracteres ali do trem. Só que além disso, a gente vai adicionar mais uma partezinha que é o quê? Um if. Se, if é se em inglês, né? Se se o total for maior ou igual a 300, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro de tudo aqui, bloquear entrada. A gente vai ver como que a gente faz isso. E a gente vai a gente vai mudar a mensagem do spam, o valor do spam, né? O texto do spam para ser essa mensagem ali, né? Que você chegou no limite de tal coisa. A gente vai mudar o texto para ser isso daqui. É isso. Então esse aqui é o nosso planozinho, esse aqui é o pseudocódigo que a gente fez. Só que em termos ali técnicos, né? Como é que a gente descreveria o que a gente tem que fazer? Isso, ó, a gente vai ter que ler o total para ver se chegou em 300. Então a gente vai ler isso aqui. E se maior ou igual a 300, a gente vai, primeiro de tudo aqui, bloquear entrada, e depois mudar mensagem para vermelho e aquele textozinho lá. Beleza, se menor igual a 300, né, quer dizer, se for menor do que 300, a gente volta aqui, volta para o padrão, que é o quê? Permite digitar. E também aqui, mensagem em preto, né? Ok, e contar. Tá ótimo.
Mas o primeiro passo, então, que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Vamos ler se já chegou ali em maior ou igual a 300. Como é que a gente faz isso, então, com um if? Então, ó, vamos já colocar o pseudocódigo aqui, ó. Se o caixa texto length aqui, ó, a gente já consegue ler isso aqui, ó. Pra gente não precisar ficar pegando isso aqui e lendo toda hora, vamos chamar isso aqui de total. Vou criar uma variávelzinha aqui. Vai vir aqui, ó. Vou chamar aqui de total, let total, igual a esse trem aqui. Beleza? Então, na hora que chamar a função, a gente vai definir o total como isso daqui. O let é uma palavra especial que a gente define ali uma variável. Então, faça a palavra total ser igual a esse valor aqui, entendeu? E agora a gente pode substituir o total aqui, ó. Total. Beleza? E aí, se eu escrevo aqui qualquer coisa, se eu venho aqui e procuro o que é total, a gente não vai conseguir ver porque o total não é uma variável global, né? Isso aí, de novo, isso é coisa que você vê na teoria, mas basicamente, o total ele está dentro do escopo dessa função. Na hora que acaba essa função, ele deixa de existir. Então, é uma variável temporária ali da função. Entendeu? Se a gente quiser printar o total, por exemplo, para ver que ela acontece, ela funciona aqui, ó, console. Vamos fazer um console log do total aqui, ó. Total, beleza, dentro da função. E agora vamos fazer um console log fora da função. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vou dar Ctrl S. Você vai ver que vai dar um erro aqui, tá vendo? Ele não achou o total, mas na hora que eu começar a digitar aqui, ele vai dar print do total. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ele tá dando o print do valor que tá contando ali. Ó. Se eu digito aqui, vou apagando, você vê que ele tá diminuindo. Enfim, ele tá salvando a variável, só que localmente está dentro da função. Na hora que a função acaba, na hora que ela executa tudo que está dentro dessa função aqui, essa variável total some. Beleza? É por isso que eu tento fazer um console log total aqui e não dá certo, porque ela não existe fora dessa função, tá? Isso é um conceito aí de teoria que a gente está vendo aqui na prática. Ótimo, então eu defini aqui o total, posso tirar esses dois trem aqui, que foi só para a gente testar. Ótimo. E aí o que acontece? Então agora a gente está mudando o texto aqui para total, e aí a próxima coisa que a gente quer fazer é se o total for maior ou igual a 300, a gente vai fazer outras coisas. Mas se o total, aqui ó, em cima aqui, né? Se o total for menor do que 300, a gente vai fazer isso aqui embaixo, né? A gente vai mostrar ali a mensagem e o texto, né? A gente vai botar aqui, ó, o texto em preto. Beleza, a gente vai fazer isso aqui depois. Mas se o total for maior ou igual a 300, a primeira coisa que a gente definiu aqui é que a gente vai bloquear a entrada. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vamos botar um tabzinho, ó, aperta tab, que a gente define que esse comando aqui está dentro do se, mesma coisa aqui, ó, esse comando aqui está dentro desse se, você vê que ele até faz uma linha de guia aqui pra gente, beleza. Então, ó, se o total for maior ou igual a 300, a gente vai bloquear a entrada. Como que a gente pode fazer isso em código? Basicamente, a gente vai pegar, ou vai falar aqui o texto, o valor, né? Valor escrito em caixa texto. Olha, ele já está com o autocomplete aqui. Ah, tá. O valor escrito no caixa texto. Ah lá, ele já botou ali pra gente. Vai ser o valor escrito, vai ser igual o valor escrito, só que cortando em 300. Traduzindo, o que isso significa? Então, imagina que eu estou escrevendo aqui, ó. Aqui, vamos voltar aqui. Então, o que isso significa? Imagina que eu estou escrevendo aqui. Beleza. O valor do caixa-texto é esse texto aqui. O que o slice faz? Olha só. Se eu venho aqui e seleciono. Vamos selecionar o caixa-texto aqui, ó. Document.getElementById. Bom, opa. GetElementById. Vamos botar o ID aqui, que é o caixa-texto. Beleza. Ok. De novo, a gente não precisava nem fazer isso, porque no runtime aqui a gente já definiu uma variável, que basicamente é caixa texto. Beleza, ele selecionou ali pra gente. Essa variável aqui, né, que já seleciona a variável pra gente. Então, a gente tem ela disponível aqui. E aí, esse caixa texto, a gente pode pegar o value, que é esse valor aqui atual. Se eu faço um slice, ó, vou botar aqui, ó, ponto slice,
é uma função que corta esse valor. Ó. Você vê quando você abre o parênteses, ele mostra aqui pra gente ó, quais são os parâmetros. Então aqui, o que essa função ela está pedindo? Ó, o start e o end. Então o start é onde que vai começar, vou botar aqui no índice 0, e o end, ele não está explícito aqui, mas o end é onde termina, fechado, né, aberto e end. Fechado em start, aberto em end, ou seja, vai incluir o índice que eu estou colocando aqui, só que eu não incluo o índice final. Então se eu boto aqui 3, por exemplo, ele vai só contar até o terceiro. Né? Porque o quarto valor, que seria 0, 1, 2, 3, são 4 valores que a gente conta, né? O quarto índice ele vai estar excluído aqui da conta. Então, se eu peço aqui o slice 0, 3, eu vou pegar os 3 primeiros aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui para ficar mais explícito. Ó. A, B, C, D. Você vê que se eu pego aqui de novo, ó, ele vai mostrar ABC só, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa função aqui para, se o valor for maior do que 300, a gente corta para estar sempre mostrando 300, sacou? É isso, basicamente isso. E aí, o que ele faz é isso, ó. Se o valor for maior ou igual a 300, o valor escrito no caixa texto vai ser igual ao valor que já está escrito, só que cortando até ter 300. Então, sempre que eu digitar mais do que 300, ainda assim ele vai continuar sendo só os 300 primeiros caracteres. Ponto. É isso que significa essa linha aqui. Beleza? Só que ainda ali em português. Então a gente fechou a lógica dessa primeira parte aqui ó, do backlog, né? Que é ler o total para verificar se chegou em 300. Então a gente fechou aqui, vou botar aqui na metade, porque é só a lógica. Se for maior do que 300, a gente vai fazer bloquear a entrada, beleza? E falta aqui mudar a mensagem para vermelho. Para fazer isso é muito simples, é só a gente selecionar aqui o texto no total aqui, ó. Esse parágrafo inteiro, ele tem um ID contador. Então a gente seleciona aqui, ó, const contador, tá vendo? E aí a gente coloca, para colocar o texto em preto aqui, a gente só pega ali o contador, .style.color vai ser igual a black por padrão. Ótimo. E aí, se for maior do que 300, se o total for maior do que 300, esse contador style.black, aqui ó, a gente já coloca aqui que vai ser igual a red. Beleza? Muito simples. Vamos clicar aqui em salvar. Vamos esperar aqui, ó, que o próprio autocomplete já vai dar aqui pra gente aqui o trem, ó. Como é que é um se? É basicamente você digitar if, tá vendo? Aqui ele já dá a sugestão pra gente. Então você vê que ele já fez aqui pra gente, ó. Traduziu aqui que o valor da caixa vai ser sempre os 300 primeiros caracteres e também ali a cor do texto vai ser vermelha. Só que essa parte de cima aqui também precisa estar dentro de um se, né? Então essa parte aqui é se for menor do que 300. Então como é que a gente faz aqui, ó? Um if total for menor do que 300, a gente vai fazer o que está aqui dentro. Ótimo. Se o total for maior do que 300, a gente faz essa outra parte aqui. Beleza? Muito simples. Tem jeito mais simples de a gente fazer, que é o quê? Se não for menor do que 300, então é maior, consequentemente, né? Então a gente consegue tirar aqui colocando um else, que é o que é o senão da programação. Então, se for menor do que 300, a gente vai fazer esse comportamento padrão aqui. Se não, ou seja, se for maior ou igual a 300, a gente faz esse outro comportamento aqui. Beleza? Então, se eu clico em salvar aqui, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos tentar digitar. Digitar trocentas coisas aqui. Aí, ó, 100 caracteres. Vou copiar aqui, vou colar. Pronto. Ficou ali 200 caracteres, ficou vermelho. Se eu tento digitar, ó, tô batendo a cabeça no teclado e não tá digitando mais nada. Porque ele sempre bloqueia ali para 300. Tá vendo? Só que olha só, ele não tá contando os caracteres. Olha lá, ele não tá mostrando os caracteres. Só que essa contagem, né, essa amostra da contagem, ela tem que estar sempre sendo atualizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valorzinho aqui, ó, essa contagem, que é o texto da contagem, é igual ao valor da quantidade de caracteres ali, eu vou colocar para fora do if. Como é que a gente faz isso? Você seleciona, você pode copiar, colar, enfim. Eu gosto de fazer assim, ó, você seleciona, aperta o Alt, aperta a setinha para baixo, que aí você vai mexendo aqui. Beleza, se eu dou Ctrl S, você vê que eu volto aqui. Oh, meu Deus, volto aqui. E agora, viu? Agora está contando certinho. Beleza, o texto está sendo bloqueado. Não consigo digitar mais aqui. Aqui, olha só. O que a gente está fazendo aqui? Agora entra um problema aqui de lógica, um problema mais de otimização de código e tudo mais. Você vê que ele contou os 300, só que se eu dou o Ctrl V aqui de novo, ó, ele vai para 400. Quer ver? Ó? Dei Ctrl V. Ele foi para 400, o contador, só que aqui não permitiu digitar mais. O que está acontecendo? Ele está atualizando o total, que é 400. Depois, ele pega o total aqui,
Primeiro, depois atualiza o total, depois ele vê ali se for menor do que 300 e bloqueia ali a cor. Se for menor do que 300, ele deixa em preto, e aí depois ele corta ali a caixinha para não mostrar mais. Entendeu? Então o que que a gente vai ter que fazer aqui também? Além disso, né? Além de cortar a caixinha, a gente vai fazer assim, ó. Esse trecho aqui, a gente vai atualizar normal, sem verificar, se tiver aqui. Tá vendo? Então entra aqui um ponto de atenção de lógica, né, que eu não tinha visto ali no início, que é o seguinte: se for menor do que 300, a gente só define o valor ali normalmente. Agora, se for maior do que 300, o valor sempre vai ser igual, a gente sempre atualiza ali para 300. Como é que eu faço isso? Ó, o valor, aqui, ó, ele já até deu a sugestão para mim. O valor sempre vai ser igual a 300, tá vendo? Então, se eu volto aqui agora e saio colando aqui, ó, o valor sempre vai ser igual a 300. E aí, beleza, com isso a gente termina aqui o nosso segundo sprintzinho, que é o quê? Ali, ó, a gente lê o total e verificar, se maior ou igual a 300, a gente bloqueia a entrada, muda a mensagem para vermelho, e, faltou mudar o texto aqui, né? Vamos fazer isso aqui. Se for menor do que 300, a gente volta o padrão, permite digitar e mensagem em preto. Beleza, agora a gente vai mudar o texto. Além de mostrar ali em vermelho, a gente vai colocar ali, então, ó, você chegou ao limite de caracteres. Isso aqui é algo que você já tem que pensar que você já deve saber fazer isso aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer para mudar o limite de caracteres sem nem pensar em pseudocódigo? Ó, chegou aqui, menor do que 300, a gente comportamento padrão. Se não, a gente vai cortar ali o texto, o valor da caixa de texto para ser sempre os 300 primeiros. A gente vai deixar o parágrafozinho lá em vermelho. E a gente vai botar o valor do. Aqui a gente está colocando o valor do spam como 300, só que agora a gente vai fazer de outro jeito. A gente vai fazer que o valor do contador, ou seja, daquela caixinha do parágrafo inteiro, então aqui, ó, contador, vai ser igual àquele texto lá que a gente definiu, que é você chegou no limite dos caracteres, beleza? Se eu venho aqui agora, ó, vou voltar aqui, vamos sair colando isso aqui, ó. Pronto, você vê que agora está mostrando que você chegou no limite de caracteres. E olha só, se eu tiro, você vê que ele não está desfazendo aí, tá? Ele apagou ali se eu venho aqui, ó, Elements, e clico aqui, ó, nesse textinho aqui para ver, ó. Vamos tentar ver aqui. Vou clicar aqui. Você vê que tem um parágrafo, tá vendo? E tem ali, ó, você chegou no limite de caracteres e ele apagou o spam. Ó, o que que a gente pode fazer para solucionar isso? O que que eu pensei aqui? A gente pode, por exemplo, selecionar esse caracteres aqui, ó, e envolver ele por são várias coisas que você pode fazer, muita coisa. Mas o que que eu pensei aqui na pressa é isso, ó. Eu posso envolver esse contador de caracteres por um outro span também, tá vendo? E aí, beleza, a gente tem aqui então o ID contador, a gente tem aqui o ID contador caracteres, a gente tem o ID texto adicional. É sempre bom você dar um apelido que faça sentido, né? E aqui, ó, esse ID adicional, a gente vai adicionar ele aqui, selecionamos aqui, ótimo. E aí o que acontece? A gente precisa mudar alguma coisa por enquanto? Não. Tudo certo aqui, o contador, que é o parágrafo inteiro, todo o texto dentro do contador, a gente está mudando para vermelho. Ok, tudo certo aqui. Só que aí, além disso, a gente quer que quando a mensagem for maior do que 300, ou igual ou maior a 300, a gente vai colocar aqui, ó, olha, ele deu até a sugestão para a gente ali de mudar para o texto adicional. É isso, exatamente isso que eu vou fazer. O texto adicional, ó, adicional, oh meu Deus, adicional, o valor dele, né, o conteúdo do texto dele vai ser igual a esse aqui. Ótimo. Então a gente vai ter um númerozinho aparecendo e o valor e a mensagem. Quer ver? Olha só, vamos voltar aqui. Você vê que a gente está aqui normal. Se eu vou colando aqui, você vê que está normal. Quando chegar em 300 vai aparecer o número e vai ter a mensagem aqui, ó. Vem aqui, ó, ficou a mensagem, só que eu ainda continuo mostrando o número, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente não faz sentido mostrar um número ali como 300, né? Só que a gente tem que apagar ele. Então o que a gente vai fazer? Eu vou botar aqui que a contagem ponto text content vai ficar vazio. Ó, você vê que já vai mudar aqui, ó. Então agora se eu boto 300 aqui, beleza, cheguei em 300, mudou. Se eu volto aqui, você vê que volta a contar. Show de bola. E aí o que a gente falta fazer aqui agora é que o texto, quando for menor do que 300, vai ser aquele texto padrão que a gente definiu ali, ó, que é esse caractere de 300 aqui. Beleza? Então se eu venho aqui, a gente vai ter que o texto, lá, já até descobriu aqui pra gente, ó, o texto adicional.textContext vai ser igual a esse texto padrão.
Então, esse if aqui, ó, menor do que 300, vai ser o comportamento padrão. Ótimo. E o que está dentro aqui vai ser o comportamento caso for maior ou igual ali a 300. Sacou? Se eu der Ctrl S, tá finalizado aí o nosso segundo sprint. Eu vou digitar aqui um monte de trem aqui. Beleza. Pera aí, 204, pá, pá. Aí, ó, se eu chego pertinho aqui, ó, 97, 98, 99, 300. Se chegou ao limite de caracteres, se eu tento digitar qualquer coisa a mais, eu não consigo. Se eu tento copiar e colar aqui, não dá aquele bug. Ótimo. E aí, se eu tiro uma coisinha aqui, ó, tirei, você vê que ele volta ali ao comportamento padrão. Ótimo. Agora, só para fechar aqui, ó, vamos marcar aqui, ó. Então, fizemos essa última parte, que é mudar a mensagem ali para vermelho. Cadê aqui, ó? Cadê o Y? Aqui, ó. Pronto, mudar o texto. Se for menor, volta para o padrão. Permite digitar a mensagem preto e contar. Ótimo. Então, fechamos aí o segundo sprint, que é mostrar a mensagem vermelha ao chegar no limite. Se chegou no limite de caracteres. E bloquear o text area para não permitir digitar mais 300 caracteres. Ótimo. Show de bola, tá funcionando direitinho. Agora, a gente pode fazer mais um sprintzinho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, sprint 3, que é o quê? Por que é isso, cara? Isso aqui é... Eu estou ensinando para vocês práticas de projeto, porque quando você for criar seu projeto, você tem que aprender a priorizar as tarefas, porque vai ter coisa ali que não é tão importante quanto a funcionalidade principal do projeto que você está fazendo. Então, no caso agora, no final aqui, ó, no sprint 3, o que a gente quer aqui, ó? Eu quero estilizar para ficar para ter, vamos linkar os dois últimos projetos, esse projeto com o último projeto, que é o tema Dark Light, né? Para ter um botão de tema Light e Dark. Beleza. E aí é isso. Quando clica, muda para um, quando clica, muda para outro. Como é que a gente faz isso? Ó, vou vir aqui. Primeiro de tudo, a gente vai criar um arquivo de estilo. Vamos definir aqui os backlog aqui, né? As tarefas aqui, ó. O que a gente vai precisar fazer? Vou primeiro de tudo criar o arquivo de estilo, o style.css e linkar com o HTML. Beleza. Depois a gente vai adicionar um botão para mudar o tema. Depois a gente vai fazer o que? A gente vai escutar o clique desse botão e chamar a função aqui de mudar tema. E a função, depois a gente cria a função, criar a função para mudar o tema e fazer tudo funcionar. Beleza? Então vamos pensar aqui passo a passo. Primeiro de tudo, então, eu vou clicar aqui, styles.css, ótimo. Vou linkar aqui com o HTML, então vem aqui, ó, na head, link, ótimo, já deu aqui pra gente. Clicar em Ctrl S. Pra gente ver se está funcionando direitinho, eu posso pegar aqui, sei lá, o body no geral aqui e mudar ali o background color dele, ó. Vou mudar o background color para aqui ele selecionou branco, né? Mas vamos botar rosa aqui só para vamos botar um vermelho aqui só para a gente ver se está tudo certinho. Cliquei em salvar. Se eu abrir aqui tem que estar vermelho, ótimo. Então tá funcionando direitinho. Beleza. Então primeira parte funcionando aqui, ó. Posso marcar aqui. Cadê o SketchDraw? Criar o style e linkar com o HTML. Tá funcionando direitinho. Agora a gente precisa adicionar um botão para mudar o tema. Então vou colocar aqui, ó, no HTML um botãozinho aqui para mudar o tema. Então, para adicionar esse botão aqui, ó, vamos usar IA, como eu falei, não é o objetivo aqui ensinar HTML. Aqui ele está sugerindo adicionar um botão com contador de caracteres e um botão de limpar. Isso aqui pode ser um outro sprintzinho, uma outra tarefa, mas vamos focar no que a gente está focando agora, que é adicionar o botão de mudar o tema. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um botão no canto superior direito. Ótimo. Então aqui, botão, ID, botão, tema. Esse é o ID que eu dei para ele. E aqui vai ter aqui vou botar o íconezinho de lua aqui. Então você aperta aqui no Windows, você pode apertar o Windows ponto, que ele já dá vários emojizinhos aqui. Então, por padrão, eu vou colocar o íconezinho de lua, que por padrão ele vai ser o tema light ali. Ótimo. Então, isso aqui nem parece uma lua, né? Vou botar esse aqui, ó, parece mais. Ótimo. Ótimo, se eu clico em salvar, se eu venho aqui, ó, você vê que tem um botãozinho aqui com a lua aqui. Show! Depois no estilo a gente muda aqui toda a disposição dos elementos. Nós já podemos marcar aqui, então, ó, que adicionamos aqui
o botão ali para mudar o tema. Agora a gente tem que escutar o clique desse botão e chamar a função mudar tema. Como é que a gente faz para escutar esse clique? Muito simples, só você pegar o ID dele, então o botão tema, vamos vir aqui no JavaScript, vamos selecionar esse elemento, ótimo, botão tema, e a gente vai colocar aqui um Event Listener. Ok, Event Listener, a gente vai ouvir o evento clique, e nesse evento clique a gente vai chamar a função mudar tema, que a gente vai definir aqui, ó, vamos chamar função mudar tema. Ótimo. Então, o que ele está fazendo aqui? Não vou explicar coisa que eu já expliquei, senão a aula vai ficar gigante, né? Então, ele vai fazer aqui, vai pegar a lista ali de classes do body, né? E vai adicionar ali o dark, ou tirar o dark, né? Se você não viu, assiste essa aula, que senão vai ficar muito repetitivo, vai ficar chato para dedéu, né? Então, assiste aqui esse primeiro projetinho aqui, de criar um botão modo dark, tá bom? Que foi o primeiro projeto que a gente fez. Então aqui eu coloquei ali o botãozinho pro toggle, ótimo. Se eu venho aqui agora, eu cliquei em salvar já, se eu venho aqui agora, ó, vamos olhar aqui o HTML nosso. Se eu clico no botão aqui, no body tem que aparecer a classe Dark ali, ó. Cliquei, apareceu a classe Dark, cliquei de novo, a classe sumiu. Show de bola. Então agora, então aqui a gente já pode marcar isso, e a gente já pode marcar esse aqui também, que é criar a função, só que mais ou menos, né? Que a gente tem que fazer uns ajustes aqui, que é o quê? Na hora que adiciona a classe Dark, então, aqui, ó, se o document body contém ali o dark, a gente muda ali o íconezinho, lá, o botão tema para um solzinho. Se não, a gente muda para a lua. Ótimo, ele já fez ali para a gente. Vou clicar em Ctrl S. Se eu venho aqui no projetinho, olha lá, agora está funcionando direitinho. Pronto, então tudo que a gente precisava do JavaScript está aqui. E como eu falei para vocês, o foco aqui não é ensinar para vocês estilo, nem HTML, então a gente vai usar IA para fazer isso. Para fechar então com chave de ouro, vou apertar aqui Ctrl L e vou fazer assim, ó, leia o arroba index.html, o arroba script.js e crie o estilo em style.css com o light por padrão e dark e a paleta dark. Aqui eu vou selecionar aqui cadê aquele free deles? SWE1 Lite, que é o free 100% deles lá. Vou clicar em Send aqui. Beleza. Analisou o HTML, analisou o script, vai criar ali pra gente. Aí, ó, criou aí pra gente. Se eu abro aqui, ó, você vê que ele colocou a caixinha aqui, colocou o botãozinho aqui. Ótimo. Aqui os 0 caracteres. Beleza, funcionando direitinho. Se eu venho aqui, digito aqui. Você chegou no limite de caracteres, beleza. Claro que tem trocentos outros mil ajustes que a gente pode fazer aqui para o estilo, não está 100%, mas a ideia aqui não é dar aula de estilo para vocês. Esse aqui, de novo, vocês vão fazendo do mesmo jeito, mais com calma que eu expliquei para vocês ali com estilo, né? Vocês vão fazendo com o script, vocês vão fazendo aqui com estilo. Então, vocês descrevem melhor o que vocês querem. A IA é burra, é ruim para estilo? Esse modelo aqui é ruim para estilo? Não, pô, é a gente que não escreveu direito. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, com light por padrão, dark. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui adicionar uma barrinha de comentário e vou falar assim, ó. Eu quero todos os elementos centralizados com layout pack. Beleza, que vai ficar um embaixo do outro, né? E aí eu quero efeito de hover em cada um. Eu quero que efeito de borda no text area, ao foco. Eu quero ali também, deixa eu ver aqui, só isso. E ali eu vou definir que no modo light o fundo, oh meu Deus, no modo light eu vou ter ali o fundo cinza claro. E aí no modo dark eu vou ter ali o fundo, oh meu Deus, esse trem aqui, no modo dark eu vou ter ali o fundo cinza escuro, beleza. Na verdade vou botar aqui fundo, sei lá, carvão, sei lá.
essa é a ideia. Você pode ir definindo, aí você bota ali o elemento de D tal, vai ter o estilo assim, assado, enfim. Aí, só que no caso, como eu tô com pressa aqui, vou ter que sair daqui a pouco, vou fazer só assim, ó. Estilo moderno, moderno, estilo moderno e bordas arredondadas. Ok, vou dar send aqui agora. Agora ele vai ler direitinho o trem pra gente, vai fazer melhor, quer ver? Olha lá, ó, editou ali. Você vê aqui, ó. Ó, o efeito no foco, ó, tá vendo? Ó? Aqui as bordas estão arredondadas, aqui tem ali, ó, redondinho também. Centralizou tudo ali, colocou no canto superior direito que eu defini lá no HTML aqui, ó, tá vendo? Ó? Botão tema no canto superior direito, show de bola. E é isso, cara. Você vai fazendo nesse estilo aqui, aqui ficou vermelhinho. Você vem aqui agora, voltou ao normal. Aqui eu posso pedir ali para mim para arrumar ali o texto, ó. Você viu aqui que, por exemplo, o contador não muda, né? Então isso é por causa disso aqui, ó, desse black aqui, ó. A gente pode tirar aqui, que aí por padrão o estilo já está definindo o black ali, o tema padrão. Então se eu volto aqui, aí, ó, funcionando direitinho. Então, esses detalhes aqui de estilo, eu não vou ficar focando agora porque não é o foco do curso, né? Então, a gente vai bicodar o estilo, mas não tem problema nenhum porque você entende como que está funcionando toda a funcionalidade daqui, você entende o que está rolando. Isso que é o importante, ó. Chegou no limite de caracteres. Ótimo, ficou top das galáxias. E no próximo vídeo a gente continua com o nosso próximo projetinho. Se tiver alguma coisa que der pra gente conectar, igual a gente fez aqui, a gente conecta, enfim. É isso, valeu, até a próxima aula. Falou! Só para fechar aqui, ó, você vê que quando eu diminuo aqui, ele continua vermelho. Então, lembra, um projeto nunca acaba, então sempre tem coisa para fazer. Só que são coisas paralelas, não são coisas críticas. Então você vê que aqui, ó, se não aqui esse vermelho aqui, ele tá pedindo para tirar, né? Se eu venho aqui, ele pede para tirar o vermelho e aí se eu sair colando aqui, ele chegou ao limite de caracteres. Só que não é isso que a gente quer. A gente pode, por exemplo, adicionar uma classe ali, ou então alguma coisa a mais. É, Tem várias formas que a gente pode fazer isso. Vamos fazer isso aqui agora, só para brincar. Ó. Lembra que a gente pediu para colocar em vermelho, ó, text red? Ao invés de mudar isso, a gente vai pegar o computador. A gente pode pegar o computador, ó, pegar a lista de classes e adicionar ali. Ó. A gente coloca ali um add, excedeu o limite. E aqui a gente coloca ali um remove, excedeu o limite aqui no menor do que 300, beleza? Então, se excedeu o limite, você vê que ele não está mudando ainda de cor, né? Então, ó, vamos ver o código aqui em tempo real, ó. O contador está aqui, ó. Vamos continuar colando aqui, ó. Olha lá, adicionou a classe, excedeu o limite. Se eu diminuo, você vê que ele tira a classe ali pra gente. Ótimo. E aí a gente pode aqui no trem aqui, ó, no código aqui, no estilo, e colocar aqui, ó, ele já até botou ali pra gente. Se tem a classe exceder o limite, a gente vai fazer com que a cor seja red. Por padrão, a cor vai ser o black ali. Então volta aqui, você vê que agora, ó, excedeu o limite, foi para red, saiu aqui e voltou pro preto. Se eu boto aqui no modo dark, então é isso, arrumando aí um bugzinho rapidão, pode surgir outras coisas, tem sempre pontos para otimizar, mas o importante não é criar o código perfeito, a obra perfeita, enfim, se fosse assim, a gente programaria em binário para fazer o trem mais ótimo possível. Mas a ideia aqui é mais ensinar vocês os conceitos de JavaScript na prática. Beleza? Ao invés de só ali ficar vendo teoria, porque esse projetinho que você fez fixou com certeza tudo isso aqui que a gente fez. Todos esses conceitos aqui que a gente fez, você já está com muito mais entendimento do que só vendo uma aula ali teórica. É isso então, agora sim, fechamos. Valeu!